O pai da igreja deste episódio, ele se separou, inseriu um versículo na Bíblia e ainda foi líder de uma seita herética. É mole ou quer mais? Quer saber quem foi? Pega o seu café, que a teologia é por nossa conta. Por falar em patrística, seria muito importante que você fizesse um curso completo nessa área, pagando bem baratinho, né? Pois aqui no clube de membros do canal, esse é um dos cursos que estarão à sua disposição. E esse curso já está disponível no plano de R$ 7,99 por mês. É muito barato. Clica ali em Seja Membro, dá uma olhada nas nossas opções e venha participar aqui com a gente. Hoje nós estamos falando de Tertuliano, um personagem bastante complexo da patrística, um personagem também brilhante do ponto de vista intelectual, teológico, daquilo que ele produziu e fez ao longo da sua jornada, mas é claro que tem um legado bastante interessante em todos os sentidos para que a gente possa analisar. Um dado também muito interessante de Tertuliano é que ele é um dos primeiros teólogos latinos a abordar o tema da Trindade. E, aliás, se esse assunto Trindade lhe interessa, eu tenho uma ótima notícia para você. Vou fazer em breve um curso gratuito aqui no canal sobre esse tema e com possibilidade de você ter o material e certificado de conclusão. Se você quer fazer esse curso de Trindade, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você preencher para participar com a gente. Bom, é claro que todas essas controvérsias que eu falei de Tertuliano na introdução desse vídeo, elas foram verdadeiras. Porém, nós precisamos compreender o cenário e o contexto em que ele estava e, além disso, também precisamos saber que isso não altera a grande contribuição teológica que Tertuliano deu no seu tempo. Ele nasceu na cidade de Cartago entre os anos 150 e 160 e possivelmente a sua conversão ao cristianismo tenha se dado no ano 195, na virada do segundo para o terceiro século. O Tertuliano era um intelectual, uma pessoa muito letrada, uma pessoa muito bem preparada para os padrões do seu tempo. Inclusive, teve uma sólida formação jurídica que lhe deu muito preparo para as argumentações e todas as escritas que ele fez ao longo da sua vida útil. Tertuliano foi casado, isso é interessante, foi casado, nem todos os pais da igreja eram celibatários, o celibato naquela época ainda não era obrigatório, embora fosse amplamente praticado entre os líderes das igrejas daquela época. O celibato ele não é apenas uma imposição institucional, mas ele já era largamente praticado de maneira voluntária, de maneira espontânea, pelo clero da igreja, principalmente ocidental. Porque naquela época as pessoas entendiam que a abstinência sexual, uma vida casta, uma vida separada, era uma evidência de espiritualidade, de uma vida cristã mais desenvolvida. Claro que isso também tem influências do dualismo cristão, que entra na mentalidade cristã desde o primeiro, segundo século, praticamente, né? E o Tertuliano resolve, então, se separar da sua mulher para poder se dedicar mais às coisas de Deus. Hoje nós temos um contexto muito diferente, uma compreensão muito diferente sobre isso, até uma compreensão legal sobre casamento que na época não existia, não havia nenhum tipo de proteção à mulher, mas é interessante que o Tertuliano continua amando a sua esposa até o fim da sua vida. Inclusive, tem textos dele que são dedicados à esposa, mesmo depois dessa separação. A escrita cristã de Tertuliano concentra-se entre os anos de 195, momento da sua conversão,
até 220, bem próximo ali da sua provável data de morte. E ele foi um grande apologeta, né? Um grande defensor da fé cristã, que ainda está incipiente, ainda está engatinhando, e as pessoas que vinham de conversão ao cristianismo, geralmente naquela época adotavam uma postura apologeta, uma postura de defesa dessa fé, e os principais ataques que o Tertuliano faz é contra os neoplatônicos e contra os gnósticos, dois grupos muito importantes, com grande aderência no meio cristão, e que Tertuliano se posiciona com muita firmeza para combater o que ele considera como heresia vinda desses grupos. Um outro detalhe também muitíssimo interessante é que Tertuliano insere o versículo 4 no capítulo 5 do Evangelho de João. É aquela passagem do paralítico no tanque de Betesda, e o versículo 4 é o que Tertuliano entendia como explicação do fenômeno que acontecia naquele lugar. E ele explica que havia um anjo que balançava as águas e o primeiro que descesse era curado da enfermidade. Isso não faz parte do texto original, não era uma compreensão das pessoas envolvidas no texto, mas foi uma interpretação que Tertuliano faz. Ele não insere propositadamente, mas como na época os textos da Bíblia ainda não estão consolidados, o cânon do Novo Testamento ainda não é oficializado, e as traduções têm muitos problemas de copista e coisas parecidas, Tertuliano escreve como se fosse um comentário, uma nota de rodapé, e posteriormente, quando isso é copiado, passa a inserir como se fosse parte do texto. E isso era relativamente comum acontecer na época que os copistas faziam isso manualmente. Versículos ou comentários que explicavam os versículos passavam a integrar o próprio texto em questão, né? Tertuliano também é o primeiro latino a usar o termo trinitas. Não dá para a gente dizer que ele criou o nome ou o termo trindade, né? Trindade já era citado indiretamente em alguns textos do Novo Testamento, não com esse termo, não com essa formulação. Trindade já é citada indiretamente lá na Didaqué. Também Teófilo de Antioquia fala antes de Tertuliano sobre o termo trias, mas é Tertuliano, do lado latino de fala grega, que fala a palavra trinitas para se referir às pessoas divinas. E não só isso, mas ele também ajuda a estruturar o pensamento trinitário, pensando na época em que eles não eram três deuses, mas que eles compartilhavam de uma natureza comum, que depois o Concílio de Nicéia vai aprofundar na ideia de substância. Tertuliano entende o Cristo como divino, o Espírito como divino, Deus Pai também dessa maneira, e a palavra trinitas é usada por ele como uma estruturação daquilo que vai ser a doutrina da Trindade. Além de tudo isso, Tertuliano também dá grandes e importantes contribuições para o pensamento cristológico do seu tempo, afirmando que Jesus possuía duas naturezas, e duas naturezas harmoniosas, a natureza humana e a natureza divina, algo que será apenas formalizado lá no Concílio de Calcedônia, 200 anos depois de Tertuliano. Isso mostra como Tertuliano era alguém capaz, importante, bem preparado, e como ele contribui para a base teológica em muitos momentos, né? E um dos pontos talvez mais complexo da vida de Tertuliano é que ele se envolve com o montanismo, a seita de Montano, que denunciava os bispos da igreja como pessoas que tinham se pervertido da mensagem original e que defendiam uma prática mais ascética, mais penitencial para a vida cristã. Tertuliano foi profundamente ascético, um profundo negador, né, da carne, da temporalidade, alguém que constrói também um pensamento de penitência.
E ele achou que a igreja do seu tempo estava permissiva demais e acaba aderindo ao montanismo, que era uma seita mais exagerada nas questões ascéticas, nas renúncias e por aí vai. E provavelmente Tertuliano pode ter sido um líder desse movimento na reta final da sua vida. Isso é interessante porque Santo Agostinho, por exemplo, ele foi maniqueísta durante 12 anos da sua vida, mas isso foi antes da sua conversão ao cristianismo. Tertuliano adere ao montanismo bem depois da sua conversão ao cristianismo, até porque essa ideia ali de seitas, etc., que nós temos hoje, na época não existia, e o montanismo era considerado também um movimento cristão, embora a parte da igreja que defendia uma nascente ortodoxia já o considerava como um segmento à margem, como um segmento que tem ensinamentos que não são defendidos por essa ortodoxia de maneira geral, né? E esse ponto está presente na vida de Tertuliano, e muito provavelmente foi por conta disso que ele não foi canonizado e não é até hoje considerado santo, como a grande maioria dos nomes ligados à patrística, tanto de homens quanto de mulheres também. Tá? E Tertuliano morreu no ano de 220, deixando toda essa confusão aí no seu legado, mas sem dúvida nenhuma uma contribuição importante, um legado sério na reflexão teológica, trinitária, cristológica para o seu tempo e que até hoje muito do que ele falou continua de pé. Além do curso de Trindade, que nós vamos fazer em breve, que o link está aqui na descrição, também temos um curso completo de patrística no Clube de Membros. Clica ali, dá uma olhadinha, escolha o seu e faça parte conosco. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo entre os seus contatos, e em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia, e eu te espero por aqui.